Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa reflexão dominical sobre o texto bíblico que a liturgia nos oferece a cada domingo. Hoje nós vamos ouvir o trecho de São Lucas no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ouçamos com atenção. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. 3 coisas importantes esse texto nos diz hoje. Em primeiro lugar, este capítulo 5 fala da vocação de Pedro e dos outros, e também da pesca milagrosa. Jesus estava à margem do lago. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Jesus procura um local mais adequado para anunciar, para falar de Deus àquela multidão. Sobe num dos barcos, o de Simão Pedro, que ainda é somente Simão, e pede que ele afaste um pouco da terra para poder ser visto pela multidão e que a sua palavra pudesse chegar. Quando acabou de falar, de pregar, de anunciar a boa nova do reino, Nosso Senhor diz uma palavra muito especial a Pedro, ou melhor, a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Jesus estava fazendo isso certamente pela manhã, porque a resposta de Simão foi: Senhor, nós já fizemos isso a noite toda e não pegamos nada. Mas, diz, e aqui está uma frase importante do discípulo, do que será aquele grande discípulo do Senhor: mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, talvez a gente não compreenda tudo. Talvez essas palavras penetrem o nosso coração, mas para produzir efeito, talvez demore um pouco. Mas naquele momento, naquela hora, Simão faz um voto de confiança, por assim dizer, dizendo ao Nosso Senhor: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. O texto diz que pegaram tanta quantidade de peixes que 2 barcos foram insuficientes para guardar e para transportar tantos peixes. Este texto nos fala, portanto, deste primeiro passo de Simão, o chamado que Cristo faz. E qual é o chamado? Lance as redes mais para o fundo. Eles reclamam que já haviam feito isso a noite toda. Mas, naquele momento, não é mais um gesto de sobrevivência, de querer fazer um pouco de economia. Não, naquele momento é a palavra do Senhor que
faz com que eles tomem a decisão. Vão lançar as redes de novo. No final do texto, Nosso Senhor diz a Simão: não te preocupes, não tenhas medo. De hoje em diante você será pescador de homens, não mais de peixes. Não terá mais a preocupação com as coisas que passam, mas com aquelas vidas e aquelas almas, todo e qualquer ser humano que precisa conhecer a Deus. Então, o pescador, Simão, que tem a experiência concreta de pescar, passa a ser pescador de homens, trazer pessoas para Cristo. E faz isso com vigor, ao final da sua vida, dando testemunho com o derramamento do seu sangue. Nós sabemos o quanto foi efusiva essa vida de Simão, Pedro depois, para o testemunho dos primeiros cristãos. Que nós saibamos olhar para a nossa história, a história da nossa igreja, e verificar estes testemunhos fundamentais. São testemunhos que aconteceram há 2 milênios, mas hoje ainda nós temos testemunhos de pessoas, rapazes, jovens, homens e mulheres, testemunhas firmes e seguras, para anunciar a boa nova do reino e viver a vocação para a qual foram chamados.